Sejam bem-vindos ao 39º episódio do Folha Seca. Hoje irei conversar com Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Romildo, sem mais demoras, bem-vindo ao Folha. Eu que agradeço o convite, estamos muito honrados por estar aqui contigo. Quando tomou posse como presidente do Grêmio em 2015, era claro para si, na altura, que o clube tinha de passar por um processo de grande austeridade, o que o levou a partilhar todas as questões com o Conselho de Administração, já que, como refere, não é possível abordar os vários processos em que o clube estava envolvido de forma empírica, ou seja, era necessário dominar todos esses processos de tamanha magnitude para não errar e procurar então solucioná-los. Mesmo tendo sido vice-presidente do clube no biénio antecedente e conhecendo, portanto, já bem a casa, como presidente a pessoa apercebe-se de que a realidade é sempre diferente? Sim, não tenha dúvida, né? O Grêmio tem um sistema de conselho de administração, porém tem uma cultura presidencialista. Então, a primeira coisa que tu tem que realizar é exatamente a cultura do conselho de administração, a cultura da decisão compartilhada, a cultura de compartilhar entendimentos e consensuar e buscar entendimentos para todos os problemas. Então, o Grêmio, embora tivesse essa situação de governança voltada para uma questão basicamente de conselho de administração, nunca tinha exercido na plenitude. Então, conosco, a gente resolveu fazer exatamente a cultura do conselho de administração participativo, ou seja, começamos a nos reunir semanalmente, uma vez por semana, de uma maneira sem horário, quer dizer, começávamos às 5 da tarde e víamos até a hora que necessitássemos, mas discutimos todos os temas do clube, discutimos todas as estratégias do clube, aquilo que envolvia o futebol, aquilo que envolvia o varejo, as lojas do clube, aquilo que envolvia a nossa estratégia de governança, aquilo que envolvia aonde iríamos atuar para melhorar a questão das despesas do clube e também melhorar as receitas, ou seja, nós passamos a exercer uma decisão muito compartilhada, muito organizada no sentido de buscar os consensos e, a partir das decisões tomadas, também disciplinadamente procuramos executar através do nosso CEO, e isso deu um resultado fantástico. Então, foi uma mudança de hábitos que o Grêmio teve em 2015, embora esse sistema de governança já existisse há bastante tempo. E até que ponto é que o seu passado como vice-presidente o ajudou na tarefa como presidente? Ou seja, acabou por precisar de quanto tempo para conhecer a fundo todos os dossiês? O que mais é uma coisa interessante, o que mais me levou, o que mais utilizei de experiência política não foi de dentro do clube. Como vice-presidente, nós éramos 6, e éramos reunidos apenas de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, não tínhamos uma situação de uma rotina dentro do clube de governança. O que mais me ajudou foi os mandatos eletivos, a vida pública que tive. Ou seja, eu fui prefeito da minha cidade, eu não moro em Porto Alegre, eu moro fora, mas fui prefeito da minha cidade, presidi um partido político no meu estado, construí uma relação de vida pública bastante alongada, e os princípios da vida pública, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da legalidade, da publicidade, de servir, de ter uma disciplina dos controles, quer dizer, aproveitar os controles externos, os controles internos de uma organização, seus conselhos deliberativos, seus controles internos, suas auditorias externas, seu conselho fiscal, sua torcida, a imprensa. Para mim, era muito mais importante observar exatamente como funcionava a governança e os seus controles, de modo do que propriamente a experiência que tive lá antes. O que eu fui aprender mesmo no Grêmio, como presidente, levei praticamente uns 2 meses para entender, logo depois de eleito, me debrucei em todas as questões do clube para fazer o meu diagnóstico, e aí sim eu fui entender bem de perto como funcionava. Mas a primeira coisa que me organizei foi conceitualmente como iria enfrentar tudo isso. E de todos os temas que falava, quais é que eram aqueles mais urgentes para resolver? Nós tínhamos que estabelecer uma estratégia de clube, que era exatamente uma estratégia de capacitar mais as nossas receitas, alavancar as nossas receitas e criar uma condição também de diminuir despesa. E essas coisas rigorosamente aconteceram. Fizemos uma estratégia que baixou o clube bastante, quer dizer, tornamos o clube dentro do mês. O clube dentro do mês significa dizer o seguinte: aquilo que arrecadávamos era o que poderíamos gastar. Não atrasamos mais salários depois dessa estratégia feita, não atrasamos mais premiações, ajustamos todos os nossos passivos tributários, fomos eliminando nossos passivos bancários, fomos eliminando nossas situações, e ao mesmo tempo que tivemos isso, tivemos a preocupação também de manter um time competitivo, ou seja, aproveitamento das categorias de base, aproveitamento não apenas forçado, mas trazer efetivamente e fazer esses jogadores terem uma perspectiva de ascenderem dentro do clube. Então, essas coisas, para mim, ficaram muito claras. Controle da despesa, controle a melhorar bastante a receita, time competitivo,
e principalmente formação de excelência é que deram exatamente os diagnósticos corretos para a gente avançar. E, além do mais, nesse período inicial, o clube vivia um momento político bastante conturbado, de muita divisão. Apesar de se olhar muitas vezes para uma equipa de futebol como sendo algo isolado, a verdade é que não existindo alinhamento das expectativas e união também fora do campo, isso acaba por se refletir, provavelmente mais tarde ou mais cedo, dentro do próprio campo, não é verdade? Sim, havia assim um processo bastante acirrado do ponto de vista político no clube. E isso, embora às vezes parece que não atua, não entra dentro do campo, não entra exatamente no nível dos jogadores, mas ele cria, de certa forma, um ambiente que tu não cuida mais daquilo que efetivamente tu tem que cuidar, que é do futebol, que é da organização, que é do clube, que é de toda essa governança. Tu não cuida mais disso, tu te prepara para fazer exatamente o embate político, e ao fazer o embate político, tu te preocupa muito mais, às vezes, em acusar e defender, acusar e defender, acusar e defender. E, sinceramente, isso te consome um tempo enorme. Quer dizer, as energias de um clube não podem ser voltadas para as questões que tu tem que estar sempre cuidando dali, daqui, da onde vem uma crítica, de onde não vem uma crítica e tal, e um ambiente extremamente conturbado. Então, eu, sinceramente, procurei dar voz a todos e consegui fazer isso exatamente no sentido de organizar instrumentos e mecanismos de participação de todos os grupos de oposição, em conselhos políticos, na organização de criar uma situação bastante organizada de capacidade de participação, de capacidade de intervenção, capacidade de ter voz, capacidade de ter diálogo. E fui abrindo todos esses canais, me dispondo a conversar com todos e criando os mecanismos de participação. E isso deu para o Grêmio, de certa forma, uma certa, assim, um arrefecimento dos ânimos. Ou seja, não era mais aquela questão de tu não atender o cara porque não era teu parceiro, não era teu companheiro, ou não era teu aliado político. Não. Isso tudo foi indo. Aí nós fomos para uma segunda eleição já foi com o vencimento maior, e a terceira eleição, que é a última agora, nem eleição teve, fomos por consenso, e organizamos um clube já que tinha uma meta muito maior, que era exatamente a meta de conviver e continuar seguro naquilo que diz respeito às nossas obrigações. E após tomar-se uma decisão de gestão num clube, a primeira coisa a fazer é contar a verdade às pessoas e explicar o que perspectiva essa mesma decisão. Isto é algo que o Romildo diz, e a verdade é que, se olharmos em retrospectiva para a sua entrada no Grêmio, as perspectivas não eram boas, já que previam um jejum de títulos que o clube já não ganhava um título consubstancial há 15 anos na altura. Como foi lidar com a pressão da torcida durante esse período? Sabe que o princípio da justificação e o princípio e não ter preguiça de justificar o que tu está pretendendo fazer é uma coisa fundamental. Ninguém faz uma governança se não for justificada. Ninguém consegue fazer as pessoas entenderem se tu não conversa com elas. E, principalmente, se tu dizes uma coisa e logo em seguida as coisas começam a acontecer como tu estás dizendo e os títulos vêm, as pessoas entram num processo de confiança. Isso é o mais importante de tudo. Quer dizer, tudo aquilo que nós vínhamos dizendo aconteceram nos números do Grêmio, aconteceram nos resultados do clube, aconteceram também no ganho desportivo, aconteceu na política de formação e acabamos campeões em 16, 17 títulos importantíssimos, títulos brasileiros, título brasileiro e título sul-americano. Então, o fato de justificar, o fato de dizer, o fato de não ter a vergonha de apequenar o clube num determinado momento para fazê-lo crescer numa estratégia de governança, para mim isso é fundamental. Eu não tenho absolutamente nada que não seja muito às claras e que tudo aquilo que digo procuro efetivamente cumprir de modo que esse elemento de confiança persista sempre. Pegando nas suas palavras, Romildo, nessa altura também teve a oportunidade de dizer, nessa tal narração, digamos assim, da verdade à torcida, disse que o Grêmio não poderia disputar qualquer título, mas que, caso o clube assim o conseguisse, ficaria orgulhoso se vencesse o Campeonato Gaúcho de 2015. O que lhe custou muito aquela imagem de presidente sem ambição, que não pensava em grande. Em nenhum momento acabou por temer que a comunicação da verdade, nua e crua, em todo o seu, a sua dimensão, pudesse ter algum tipo de efeito ricochete, ou seja, que as pessoas eventualmente não permitisse que crescesse nas pessoas uma confiança e uma autoestima tão grandes a ponto de contagiar a equipa? Não, tu pegaste muito bem, tu estás muito bem informado do que aconteceu aqui, quero te dizer isso, porque a verdade, claro que, vamos dizer assim, eu não tinha tradição política dentro do clube, eu não era um militante político dentro do clube, eu nunca exerci um cargo de responsabilidade executiva dentro do clube, nunca fui um eleito dentro do clube, a não ser na última eleição, por 2 anos, como vice-presidente, mas numa escolha pessoal do então presidente, que me fez presidente depois também.
Mas, veja bem, eu não era um sujeito que tinha legitimidade política para chegar exatamente a tomar posições muito personalistas. Não, eu primeiro construí estratégia. E para construir estratégia, tu tens que abrir mão de algumas coisas. E vamos dizer assim, a estratégia se tu estás convencido da estratégia que tu adotou, tu tem que, nem que ela seja de apequenar naquele momento, e eu fui desconstituído várias vezes do ponto de vista político, do ponto de vista público, do ponto de vista do torcedor, da imprensa, eu fui desconstituído várias vezes. Só que o tempo, não tem coisa melhor que o tempo para provar que aquelas estratégias que tu adotou, e que tu não pode ser empírico nisso, mas tu tem que ser rigorosamente uma pessoa que está convencida que aquela estratégia dá certo. A primeira coisa que tinha que fazer era sanear o clube, isso não tinha solução. Eu não ia conseguir sair daquele buraco, eu não ia conseguir sair daquela dificuldade, eu não ia sair daquele marasmo, eu não ia conseguir sair daquela situação de disputar, nunca chegar e pagar caro. Ou então aquela velha estratégia do futebol. Eu estou num determinado momento perdendo, o que eu faço? Eu me divido mais ainda, compro mais jogadores, mais atletas e não consigo sair do buraco. Eu tinha que inovar. Então essa lealdade com o raciocínio, essa lealdade com o torcedor, para mim fez parte de uma situação estratégica de relacionamento, da forma de se comportar. Para mim, aquilo foi fundamental. Tomei muito pau por isso, tomei muita descompostura na imprensa, tomei muita descompostura do torcedor. Sinceramente, depois todo mundo viu que o caminho estava correto e deu tudo certo. Exatamente, pegando nas suas palavras, a verdade é que as pessoas depois foram-se apercebendo, não é? A pouco e pouco, que as coisas estavam a dar certo e que essa verdade que lhes estava a ser comunicada, que de facto estava baseada numa gestão séria e numa gestão capaz. Podemos dizer que a comunicação da verdade ao início, mesmo que doa e mesmo que possa naquele momento causar mais intranquilidade, que adiante permitirá sempre uma gestão mais tranquila e acaba por reduzir uma pressão vinda do exterior? Sim. Se o teu diagnóstico de atuação, se a tua estratégia diagnosticada e colocada em prática for correta e os resultados vierem, deixa tudo mais tranquilo, sim. Agora, se tu faz uma estratégia, a estratégia não dá certo, a estratégia não consegue ser implementada, isso complica bastante as relações. E aí tu vai ter que dizer o seguinte, olha, fizemos um caminho, o caminho estava errado, vamos recompô-lo, né? Porque é a forma de dizer para o torcedor aquilo que efetivamente aconteceu. Então, eu não consigo trabalhar sem a vertente das coisas muito às claras, sem a vertente das coisas muito nítidas, sem aquilo que seja exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, como é que eu vou chegar, mesmo porque a mentira tem perna curta, e no mundo do futebol, uma mentira ela é avassaladora no sentido da destruição. Então, vamos combinar, é muito melhor tu manter a franqueza do que tu simplesmente pagar o pato depois de não colocar toda a verdade, te omitir, ou então ser entendido como aquele que não soube responder as coisas. E obviamente é visível para toda a gente a visão e a gestão do Grêmio é uma coisa que se calhar não é assim tão comum no futebol brasileiro e no panorama do futebol sul-americano, ou seja, falamos de um caso de sucesso. Ainda assim, nunca, quando olha para trás e quando faz uma vez mais a retrospectiva de tudo o que se passou, não em nenhum momento pensa que se calhar aqui ou ali, não há noutro momento, não há noutro jogo, ou se calhar até fora do campo, que houve fatores aleatórios que se calhar até poderiam ter invertido e dificultado mais esta missão, como o futebol é muito aleatório também? Sim, poderia sim. Vamos dizer assim, no primeiro ano, quando a gente disputou o Campeonato Gaúcho, que é o menor título desse rol de campeonatos, perder aquele campeonato foi duro. No segundo ano, perdemos também o Campeonato Gaúcho. E depois fomos ganhar a Copa do Brasil. E depois, no ano seguinte, fomos ganhar a Libertadores. E a partir dali, nós estamos praticamente chegando a todas as semifinais de Libertadores, praticamente. Então, mas não tenha dúvida que qualquer percalço, qualquer situação que possa ter acontecido no campo, ou mesmo fora dele, inclusive os fatores externos, isso complica muito. Não tenha dúvida que complica muito. E se tu conseguires dialogar com as pessoas e mostrar para elas que aquilo aconteceu porque tem isso e aquilo, tal, porque o Grêmio já vai para o 5º ano superavitário. Ou seja, o Grêmio é o único clube brasileiro que, depois dessa parada toda do futebol, com tudo aquilo que aconteceu, o Grêmio já terminou o balanço de 2020 e saímos mais um ano superavitário. Talvez seja o único clube brasileiro superavitário. Por quê? Porque também lá em março, quando as coisas começaram a acontecer, fizemos um diagnóstico, tomamos atitudes e fizemos tudo isso. E se não tivéssemos tomado atitude, nós estaríamos como qualquer outro clube, né? Lá embaixo,
do ponto de vista financeiro, sem a responsabilidade fiscal da gestão do clube, sem a responsabilidade de tudo isso. Então, não acertar o diagnóstico e principalmente se equivocar nele é coisa absolutamente prejudicial a todo esse contexto. E há pouco falava também que um dos dossiês, um dos temas mais urgentes de tratar foi o conseguir pagar a folha salarial do plantel no final de cada mês. E para isso, como sabemos, houve alguns jogadores consagrados que acabaram por ter de sair do clube. Esse momento acabou, portanto, por marcar não apenas a reconstrução da equipa, mas ao fim e ao cabo de todo um conceito, não é? Ou seja, o passo seguinte a tomar foi a análise de que os jogadores da base, do futebol de formação, é que tinham capacidade para então serem incluídos na primeira equipa. Isto acaba por ser uma oportunidade também muito boa de ver como uma crise no futebol, e como também poderia ser na vida no geral, não é? Acaba por poder ser uma crise, pode ser transformada numa oportunidade, não é? Não tenha dúvida. No primeiro momento, quando a gente fez essa trilogia de responsabilidade fiscal, capacidade de competir, formação de excelência, que é basicamente as coisas que encaminham o clube, são os conceitos que estão dentro do clube, claro que tu vai lá e procura ver exatamente aquilo que nós temos na base para fazer. Não é só lá pegar e botar dentro do time, porque isso também não dá resultado. Mas o Grêmio hoje possui, sem sombra de dúvida, uma das bases mais fortes do país, o sistema de captação, tanto no Brasil como no sul-americano, e esses jogadores que vieram, aquele em 2015, basicamente, nós vendemos alguns e encerramos contratos com quase 14 jogadores. Jogadores de alto nível, jogadores importantes. Aquilo puxou para baixo a folha salarial e veio também jogadores egressos da base que estavam com um potencial enorme de chegada. Então, essa questão para nós era essencial, quer dizer, colocar o clube dentro daquilo que efetivamente ele pode. Porque se há um jogador que não joga, mas que opera fundamentalmente, é o jogador que é o não pagamento de salário. Esse jogador, quando não se paga salário, ele atua de uma maneira absolutamente nefasta no contexto do clube. Se o clube não cumpre contigo aquilo que tu ajustou com os caras, isso é ruim. Nós também tivemos, para bem da verdade, uma outra situação. Na medida que essa gurizada, que esses jogadores que vinham sendo formados no clube tiveram duas situações. Primeiro, eles se valorizaram. Então, a folha salarial do Grêmio também voltou a crescer, mas voltou a crescer com receitas, porque, na verdade, campeonatos nos dão receitas. E a segunda situação é que esses jogadores formados também foram responsáveis por dar para o Grêmio uma condição de ganhos de direitos econômicos dos jogadores, da venda desses direitos econômicos, que nos foi extremamente interessante. O Grêmio chegou a ter, de certa forma, 3 jogadores na mesma posição. Olha, tínhamos o Pedro Rocha, atacante pela esquerda e pela direita. Aí quem é que estava na reserva do Pedro Rocha? O Everton, que hoje está no Benfica. Agora tivemos o reserva do Everton. Que era o reserva do Everton? Era o PP. Onde é que está o PP sendo negociado com o Porto? Então o Grêmio tinha o Arthur, que foi para o Barcelona. O Grêmio tinha o Arthur, mas depois, logo em seguida, já estávamos preparando o Matheus Henrique, que é o jogador que já foi para a seleção brasileira e é um dos grandes volantes do futebol brasileiro. Então vamos combinar. Se tu tem uma fornada de jogadores que tu consegue permanentemente manter o nível, manter a capacidade de competir a partir da qualidade de formação, esta é a receita certa. Então, esses jogadores nos ajudaram desportivamente, nos ajudaram também do ponto de vista dos ganhos esportivos na manutenção da nossa capacidade financeira. Mas lá está, Romildo, essa tal fornada muitas das vezes acaba por ficar coberta exatamente por aquilo que começámos a falar no início, não é? Muitas das vezes os clubes não tomam as melhores decisões, que passam também por olhar para a base e ver que talentos é que estão a destacar-se, mas passa mais também por contratar nomes sonantes que se calhar não têm tanta capacidade e, portanto, acaba por não ser o melhor ato de gestão precisamente por uma questão mais populista, não é? Claro. Não tenha dúvida, chegasse a um ponto fundamental, quer dizer, trocar um jogador da base com uma enorme capacidade de evolução e trazer um jogador pronto, que às vezes não entra com a cultura do clube, que não tem aquela personalidade suficiente para se integrar num clube como o Grêmio, que é um clube copeiro, que é um clube indignado, que é um clube que não consegue fazer um futebol, vamos dizer, sem indignação, é um clube que está sempre buscando resultados. Às vezes, um jogador formado consegue levar essa cultura de dentro para o campo. Agora, jogadores, às vezes, que vêm de fora, às vezes não conseguem ter essa percepção, essa situação de entrar no espírito do clube. E isso, às vezes, forma uma enorme decepção. Né? Aconteceu e acontecerá sempre. Não vai ter uma nem duas, várias vezes acontecer e outras tantas acontecerão, porque é uma receita
e às vezes se faz pelo melhor, mas às vezes não dá certo. Exatamente, exatamente. E apenas para complementar esta sua ideia, quanto maior é a comunicação entre a primeira equipa e a base, e quanto mais os atletas jovens sabem que realmente o clube se organiza para apostar neles, mais esse espírito que falava, mais será aplicado, não é? Mais o jogador irá sentir os valores, a mística e o ambiente do clube, não é? O Grêmio tem a base que vai da 14, 16, 18, sub-19, sub-20, né? E o Grêmio tem um time de transição. A transição é aqueles que terminaram a formação e não subiram para o profissional, mas vão fazer uma transição até chegar lá. Mas o Grêmio está alterando agora essa metodologia aqui para exatamente qualificar mais o serviço de formação, o processo de formação. O Grêmio está criando critérios de desempenho, desempenhos que vão no campo, desempenhos culturais, desempenhos de cidadania, desempenhos de capacidade de mostrar liderança, capacidade de mostrar formação, capacidade de estudar, ir bem no estudo, ser formado como um cidadão, ou seja, o Grêmio, quando o jogador está chegando na época final da sua formação, ele passa por um processo inteiro de avaliação e aquele jogador que não tiver 8 pontos básicos completamente integrados e aceitos e correspondidos, não conseguirá subir. O Grêmio libera esse jogador. E isso passa pela estado emocional, o espírito de liderança, a capacidade de ser uma pessoa comprometida no campo, a capacidade de ser um estudante. Ele não deve jamais abrir mão da sua capacidade de estudar, de ler, de se formar. Ele tem que ser sempre um dedicado do ponto de vista da formação física, ter compromisso com isso, ter comprometimento com a sua formação atlética, com a sua formação física, tem que ter comprometimento, espírito de companheirismo durante a sua formação, capacidade de interação, de interação, e colocá-lo ele no patamar que ele seja um jogador cidadão, um jogador completamente preparado para o que vem pela frente. Porque o futebol, essa gurizada que às vezes... E aí nós vamos antecipar, inclusive, o nosso fluxo de idade, nós vamos antecipar para 18 anos, jogadores que já possam começar a chegar a subir para o profissional. E é muito comum, só para concluir esse raciocínio, é muito comum a gente examinar o seguinte: jogadores que têm 18, 19, 20 anos, às vezes chegam num estrelato danado. Mas criança de 18, 19, 20 anos, embora a maturidade tenha chegado também um pouco mais cedo, vamos combinar, nem sempre está preparado emocionalmente para aquilo que é o sucesso, ou às vezes para o insucesso. Então, esse cuidado de formar um jogador protagonista, um jogador de liderança, tem que ter um cuidado enorme, de modo que agora o Grêmio está passando a se preocupar com a qualificação dessas relações, aperfeiçoando essas relações. E é por isso que a gente está cada vez mais nesse contexto de formação de excelência. Sim, e não só pelo desenvolvimento do atleta, mas também certamente isso irá aumentar a própria identificação com os adeptos, não é? Porque ter jogadores mais bem formados, com melhores, melhor formação e melhor cidadania no geral, acaba sempre por aumentar todo esse ambiente à volta do clube e isso depois irá certamente refletir-se no campo, não é? Sim, não tenha dúvida que sim. Isso tudo faz parte da formação. Jogador cidadão tem todos os requisitos para dar certo. Nem todo jogador comprometido tem todos os requisitos para dar certo. Nem sempre o melhor talento é aquele que vinga. O que vinga é aquele jogador mais dedicado à sua profissão, aquele que está mais comprometido com ela, que se cuida mais, que se forma mais, que treina mais, que se prepara mais. E emocionalmente está muito melhor preparado. Talento a gente sabe que tem. Se o talento e essas coisas se aliam, então nós temos aí um atleta perfeito, craque de bola. Agora, se tu não tem um talento, uma virtuose enorme, mas tu for um jogador extremamente dedicado na formação, a sua profissão, creio que aí está um caminho também de um jogador que vai dar certo. Sem dúvida, sem dúvida. E no Brasil, havendo tanto talento, por variedíssimas razões, haver estruturas que pensem assim, obviamente que isso depois irá resultar numa continuação de talentos, não é? De jovens talentos formados. Não tenho dúvida. E a verdade é que outro aspecto que o Romildo menciona que foi importante na caminhada exitosa do clube foi a mescla que acabou por se criar entre jovens de talento e jogadores mais velhos, com mais liderança, já consagrados, como também falava há pouco. Está convencido ainda nos dias de hoje e que esse será também um modelo a seguir, ou seja, que essa mistura entre juventude e experiência acaba por ser o melhor dos modelos? Eu creio que sim. O Grêmio sempre teve essa experiência de mesclar jovens com atletas mais experientes e esse cuidado de fazer a convivência dos jovens com os mais experientes também tem que ter um cuidado todo especial, porque às vezes o jovem, se ele é talentoso e às vezes não consegue entender os conselhos, os bons conselhos, as coisas produtivas e positivas que o jogador mais experiente possa lhe dar, pode ser mal interpretado. Então essas coisas todas têm que ser muito bem ajustadas.
Por isso, quando o Grêmio procura buscar jogadores, e buscou exatamente jogadores que estavam numa situação, às vezes, não de final de carreira, mas com muita experiência, mas jogadores, acima de tudo, prontos, preparados para serem lideranças positivas. Eu nunca me esqueço, em 2016, quando disputamos o primeiro título nacional, aí nós fomos discutir premiação. Sabe quantas lideranças tinha o time? 9 na reunião, 9 lideranças. 9 jogadores líderes, todos titulares. E aí o que acontece? Se eu tenho 9 jogadores líderes e titulares, eu estou completamente atendido no conceito de comprometimento, né? Então, para mim, isso é muito importante. Quer dizer, o jogador que vem para cá com espírito vencedor, com espírito agregador, e consegue estabelecer ambientes que todos possam produzir, mesmo os que estão chegando, mas também que esses jogadores possam levá-los somente bons exemplos. Então, esse espírito de formação de jogadores que podem ser bons jogadores com carreiras já consagradas, mas eles têm permanentemente que ter o instinto da vitória, o instinto do comprometimento, e isso inspira os guris. Para mim, essa mescla sempre foi o melhor resultado. E quando o Romildo diz que nessa equipa havia 9 líderes, como é que, na sua visão, como é que se define exatamente um líder? Porque, na verdade, por muitos jogadores que haja com determinação, com espírito de liderança, com capacidade de comunicação acima da média, acaba sempre por haver 1, 2, se calhar 3 que se destacam mais e que normalmente também costumam ser os capitães. Porque é que o Romildo diz que eram 9? O que é que via em todos esse grupo de atletas? Porque eles tinham uma relação extrema, eles criaram um ambiente extremamente fraterno, todos eram homens de extrema personalidade, todo mundo tinha uma visão, conseguiram conviver de uma maneira muito harmoniosa, e os seus propósitos eram os propósitos que estavam juntos, eles estavam juntos nos meus propósitos. Os propósitos de recuperar o Grêmio também se recuperarem nas carreiras. E eram homens de muita personalidade, de muita personalidade. E eles conviviam como líderes e sabiam exatamente respeitar o espaço do outro. Quer dizer, às vezes uma liderança não consegue se colocar numa posição de, vamos supor assim, de liderado pelo outro. Não. Se 9 pessoas têm capacidade de liderança, são 9 líderes que vão ter mais um elenco de 30 pessoas, todos eles vão impulsionar. Quer dizer, geralmente, tu disseste bem, tem 1, 2, 3, 4 líderes no máximo em um time de futebol, mas 9 líderes dá um time de liderança, né? Dá um time de liderança. Então, eu valorizo aqueles que têm iniciativa, aqueles que têm protagonismo, eu valorizo aqueles que têm comprometimento, eu valorizo aqueles que dão os bons exemplos, aqueles que o seu comportamento impulsiona, vamos dizer assim, motiva os outros, orienta os outros, chama a atenção dos outros e que, portanto, pode ser uma liderança positiva. Então, o líder, para mim, é aquele que consegue fazer um ambiente bom, um ambiente fraterno, um ambiente de companheirismo, um ambiente familiar, mas de cobrança também. Então, esses jogadores tinham todos esses conceitos e, para mim, fizeram exatamente um dos grandes times do Grêmio naquela oportunidade. Ninguém imaginava isso, mas foi feito. E há 4 meses atrás, de forma algo surpreendente, o Marcelo Oliveira terminou a sua carreira como jogador do Grêmio, mas logo de seguida o clube acabou por incorporá-lo como seu novo coordenador técnico do Departamento de Futebol. E entretanto o Romildo já admitiu a possibilidade de que outros jogadores sigam o mesmo tipo de caminho, jogadores do mesmo perfil. Isso é algo que já tinha previamente também pensado, esse tipo de plano de carreira e pós-carreira de atleta para os jogadores mais líderes de balneário? É uma situação nova, no Grêmio. Não houve nunca essa... Houve algumas situações, sim, de vários outros jogadores estarem empregados no clube, não nessa função de coordenação técnica, nem jogadores que fazem parte do processo da base do clube, que são jogadores que são treinadores, auxiliares técnicos, são jogadores que fazem parte de um projeto chamado Lapidar, que faz aperfeiçoamento de fundamentos no futebol. Tem ex-jogadores que também são avaliadores do clube, também trabalham nas escolas, mas nesse nível de coordenação técnica, que vai praticamente coordenar o processo, que envolve o profissional, transição e base e escola, é a primeira vez que o jogador desse... E foi exatamente porque tinha personalidade para essas funções, tinha jeito para essas funções, se preparou, de certa forma, para essas funções, e tinha capacidade de fazer ser o elo entre a direção, a comissão técnica, os jogadores, é aquele que consegue afinar os ambientes, é aquele que consegue dar, vamos dizer, lisura para os ambientes, é aquele que consegue estabelecer um bom debate e está sempre atento a tudo que acontece. O Marcelo, com essa característica, foi fácil convidá-lo para fazer parte dessa coordenação, mas não é um projeto de clube isto, não. Poderá acontecer outros convites, mas não é um projeto que vamos, a partir de agora, ter todos os jogadores que são lideranças ficarem dentro do clube, não é exatamente assim.
Daí, se calhar, também ter sido um pouco mais surpreendente para as pessoas, porque se calhar no clube viram que o Marcelo, neste preciso momento, mesmo que pudesse aportar algo como jogador, teria mais a dar ainda noutro tipo de posição, não é? Ele estava vindo de uma lesão de longo prazo, né? Ele é um jogador que se cuidava muito, mas ele tinha praticamente um ano e tanto parado e ele já havia sentido dificuldade de fazer um futebol de alto nível, de alto rendimento, entendeu? E como ele tinha todas essas características de liderança e de um bom profissional, seria uma pena não deixá-lo sair sem ter pelo menos mais algumas experiências no Grêmio. Eu não sei se quanto tempo ele vai ficar no Grêmio. Pelo jeito vai ser longevo, vai ser bastante tempo. Mas o Marcelo tem todas as condições de se tornar um grande executivo de futebol também. E, curiosamente, o próprio Marcelo acabou por ser a sua primeira contratação como presidente e o Romildo conta uma história muito curiosa sobre ele, que é, na altura em que ele foi fazer os exames médicos, ele próprio, ao ser confrontado com o facto de não ter passado nesses exames, disse: presidente, vamos pôr uma cláusula no contrato que diga que se por acaso eu me aleijar no joelho, onde tenho a lesão, rescindimos o contrato sem custos para o clube e ficamos resolvidos. E isso é muito... Diga. Não, fala. Sabe quem era o treinador da época? Não. Luiz Felipe Scolari. Ok. Luiz Felipe Scolari. Era o treinador do Grêmio naquela oportunidade. Eu recebi o diagnóstico e disse: pô, minha primeira contratação, estou aqui pisando em ovos para não cometer erros, porque eu era um presidente novato. E aí eu telefonei ao Filipão e falei: não, deixa disso, nem se preocupe, porque isso ele estava jogando, vai continuar jogando, nem se preocupe com isso. Mas o médico me ligou e disse assim: presidente, ele é aleijado. Eu disse: bom, o que eu faço? Aí fomos conversar com o Marcelo e o Marcelo fez exatamente essa proposta. Presidente, se reincidir nesse mesmo local essa lesão, eu rescindo com o clube, sem nenhum problema. Não, botou isso no contrato. E o que é engraçado é que ele depois, como sabemos, não é, foi contratado, tornou-se num dos líderes do grupo e num dos melhores jogadores também da equipa que venceu a Copa do Brasil em 2016 e essa acabou por ser aquela história também, como o próprio Romildo está a dizer, que tinha acabado de chegar ao clube. Essa foi a história que lhe deu o clique para perceber verdadeiramente a importância de ter no plantel jogadores de caráter? Claro. Embora, para mim, sempre nas convivências, em todos os ambientes que a gente vive, a lealdade nas relações é uma das coisas mais importantes que tem. E esse jogador foi leal, e acima de tudo foi homem, e acima de tudo apostou conosco. Apostou no seu corpo, apostou no seu futebol, apostou na sua carreira. E ele, fazendo isso, mostrou um caráter fantástico. Depois o tempo mostrou exatamente com quem a gente lidava, né? Ele é um sujeito fantástico. E de quem ainda não falámos, aliás, falámos do Scolari, mas ainda não entramos muito em detalhe, foi da figura do treinador, da importância que tem escolher um bom treinador. E muitos acabam por criticá-lo, na verdade, a dizerem que o Renato Portaluppi é quem manda no clube, e o Romildo trata sempre este tema de forma muito curiosa, que diz que ele até pode mandar no clube desde que ganhe, mas que a chave do cofre essa está consigo, a chave do cofre. Seja como presidente ou vice-presidente, já teve a oportunidade também de assistir a várias formas de trabalhar, de vários treinadores. O que é que tem de tão especial o modo do Renato, além naturalmente do seu carisma e do significado que tem para o torcedor gremista? Olha, eu trabalhei com 3 treinadores. Trabalhei com o Luiz Felipe Scolari, que já peguei quando assumiu, ele era o treinador, ficou mais um tempo conosco. Depois com o Roger Machado, que ficou praticamente um ano e tanto conosco, e depois o Renato. O Renato, todos os 3 jogadores são vinculados ao Grêmio. O Luiz Felipe foi treinador do Grêmio, se declara gremista, né? O clube do coração dele é o Grêmio, e ele foi campeão do mundo conosco, ele foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro conosco, foi campeão da Copa do Brasil também. E o Roger Machado também foi jogador do Grêmio, foi lateral esquerdo, jogador da seleção brasileira, também um grande jogador, um grande treinador, também tem a cultura do Grêmio. E o Renato também tem exatamente isso. O Renato se formou no Grêmio e foi um jogador importante. Então, esse tipo de pessoa, quando vem comprometido com o clube também, que são gremistas, eles dão o máximo de si. O Renato é uma personalidade, é um caso à parte, vamos dizer assim. Por quê? Porque o Renato tem um comportamento, uma irreverência, tem uma intuição fantástica, é um sujeito que aposta, que ele diz as coisas, geralmente as coisas acontecem, que traz exatamente uma situação assim de desafios, e ele consegue ser, na verdade, impulsionador. Quando ele efetivamente, quando as pessoas dizem que ele manda, em primeiro lugar, ele é o coordenador técnico do clube. Ele manda no futebol, evidentemente que manda.
E quando eu digo isso é porque eu não quero disputar beleza nenhuma. Meus processos políticos são aqueles que todo mundo produzindo bem, vamos todos nós sairmos ganhando. Ninguém sai perdendo. Todo mundo que está produzindo bem, todo mundo que está andando bem, todo mundo que consegue fazer resultados, todo mundo que dá resultado, vamos combinar, ninguém pode ter inveja do bom resultado. O bom resultado é o sucesso de todos. Todos vão sair ganhando. Então, quando eu digo exatamente isso, olha, se ele continuar ganhando, pode mandar no clube, eu só não dou a cadeira de presidente para ele, porque aí não dá, não foi eleito para tanto, mas, quer dizer, mas quem mantém exatamente os controles do clube, essas questões de governança, essas questões, porque um clube não é basicamente só o campo, o clube é formação, nosso clube tem varejo, nosso clube tem quadro social, nosso clube tem muitos negócios, o Grêmio tem uma empresa de licenciamento de produtos, tem, é uma enorme de uma estrutura, é uma governança grande. Então, na verdade, o campo dando resultado, tudo isso fica ajudado, tudo isso fica facilitado. Mas, evidentemente, enquanto eu estiver dando resultado, para mim não tem problema nenhum. Eu só sento na cadeira do estádio e bato palma para ele. E voltando agora também ao futebol de base, ao futebol de formação, como se diz em Portugal, o centro de treinos, onde treinam as camadas jovens do Grêmio, de 24 hectares e que tem cerca de 150 rapazes alojados, encontra-se atualmente em obras. Obras essas que, de acordo consigo, tornarão esse centro provavelmente na melhor estrutura de base do futebol brasileiro. Como é que vai esse processo? Porque também acabou por sofrer aqui algum revés, não é? Com esta questão da pandemia. Como é que está o estado do processo? Essa obra estava já com todo o condicionamento de despesa realizado, então o Grêmio já tinha o dinheiro em caixa para fazer ela. O Grêmio não paralisou essa obra durante esse período, então o Grêmio já vai inaugurar esse novo centro de hotelaria em março. E esse centro de hotelaria terá lugar para 120 jogadores que vão se fixar ali, que vão morar ali, que vêm de todo o país, vêm da América do Sul. São jogadores que serão completamente monitorados e um espaço absolutamente de hotelaria de alto nível, de alto nível. Ali vai ter todo um processo de saúde, todo um processo de fisiologia, todo um processo de preparação física, todo um processo de reuniões, alimentação controlada, tudo aquilo que diz respeito a um albergamento absolutamente e uma estrutura vamos dizer, de CT, que também melhorou os campos, iluminamos os campos, renovamos os vestiários, melhoramos os vestiários. Ou seja, o Grêmio está dando para a sua base uma posição de excelência. Quer dizer, vir para cá não é apenas estar no Grêmio, é estar no Grêmio e num bom ambiente de formação. E esse conceito para nós é fundamental. Você sentir bem aonde tu trabalha, aonde tu está sendo formado. Isso também faz parte do vínculo que o jogador cria com o clube. E isto podemos considerar, na verdade, que a formação de jovens atletas e o futuro rendimento desportivo e financeiro que estes poderão aportar acaba por ser, neste momento, um dos pilares do projeto do Grêmio, não é? Desde o início do projeto. O clube acaba por depositar, obviamente, muita expectativa também nestas novas obras, não é? Sim. O Grêmio deposita muito, sim, porque é uma qualificação do nosso processo, né? Uma qualificação de um setor importantíssimo estratégico do clube. Quando tu qualifica um processo desse, tu não vem acompanhado apenas da parte física, da parte material, do prédio em si. Tu vem acompanhando isso, uma série de situações. Quer dizer, tu vai dar melhores condições para o atleta ficar lá, tu vai dar melhores condições para ele se desenvolver. E junto disso, por isso que eu te falei naquele momento que nós estamos também preparando uma nova metodologia de formação. Nós estamos criando uma condição de cobrança e de busca de resultados e de dar muito mais ganhos pessoais ao atleta do que propriamente estar bem alojado, estar bem alimentado, estar bem assistido, estar bem do seu ambiente de trabalho e tal, mas tudo vem junto. Quer dizer, a qualificação não se trata apenas do aspecto físico, material, da obra em si, mas se trata também do método. E eu creio que tudo isso faz parte desse contexto. Para nós que temos tido, sim, venda de jogadores importantes, só para a gente ter uma noção, nós vendemos o Arthur, vendemos o Luan, vendemos o Everton, estamos vendendo o PP. Todos esses jogadores, o Pedro Rocha foi o primeiro que saiu, mas todos são jogadores que se formaram no clube e deram, de certa forma, essa segurança, essa estabilidade. Primeiro o ganho esportivo, primeiro o ganho em campo, primeiro o resultado. Todos saíram e foram campeões, todos que saíram foram campeões pelo Grêmio. E depois, evidentemente, a sua carreira segue, ele vai ter uma perspectiva nova no novo clube, vai poder fazer, inclusive, muito mais a sua realização financeira, mas deixou o seu legado no clube e também o Grêmio soube aproveitá-lo, aproveitou bem ele e ele também soube se aproveitar do Grêmio e por isso que as coisas andam bem. Quer dizer, o Grêmio realizou financeiramente e realizou desportivamente.
E a cidade do Grêmio, que neste momento está parada, vai se centrar também essencialmente nas infraestruturas a nível de treino? Vai ter outro tipo de infraestruturas? O que é exatamente a cidade do Grêmio? A cidade do Grêmio é uma nova área que o Grêmio está negociando junto ao CT profissional. Então, o CT profissional já está com uma estrutura completamente separada do setor de base, que é em outra cidade, inclusive, e a cidade do Grêmio seria troca de uma área onde está a escola, onde tem lá de 7 a 14 anos, tem lá aproximadamente 1.200 crianças que fazem a escola do Grêmio. Esse setor viria para uma área ao lado do CT profissional. E esta área seria exatamente a área que a escola trabalharia essas 1.200 crianças, tem mais 200 meninas também agora, mas seria um novo CT mais qualificado, com novos campos, com novos vestiários, com mais qualidade, com mais tudo. Então, isso se chamou Cidade do Grêmio. A Cidade do Grêmio seria, na verdade, unificar uma estrutura de CT profissional e uma escola de futebol. E isso seria uma obra nova, com bastante qualificação também. E terminando só o capítulo também das obras que neste momento acabaram por sofrer este tal revés com a pandemia e que estão um pouco paradas, encontra-se também a compra da administração do estádio, ou seja, chegou a estar inclusivamente acordada por parte do clube. Este é um tema que já é velho, na realidade do Grêmio, e quando tomou posse como presidente, o Romildo já se falava nesta nova era, não é? De iniciar-se com essa compra, e aquilo que eu lhe perguntava é, esta acaba por ser relevante não por uma questão de identificação e sentimento de pertença do torcedor, tendo em conta que o estádio já é propriedade do clube, mas sim pela questão da receita, não é? Já que o Grêmio, ao invés de ganhar alguma coisa com o estádio, neste momento acaba por ter de pagar cerca de 1,8 milhões de reais por mês, não é? Que corresponde a pouco menos de 300 mil euros por mês para o poder usar, não é? Sim. Não, tu tá muito bem informado do Grêmio. Estou ficando muito surpreso com a tua informação. O que acontece? O ex-presidente Fábio Koff, ele quando assumiu em 2013, ele verificando e examinando toda a situação contratual do estádio e tal, ele resolveu antecipar a compra, resolveu fazer um esforço enorme para antecipar a compra da operação. Nós vamos, nessa condição que estamos hoje, nós vamos até 2033, ou seja, pagando a cessão onerosa, e vamos até 2033 exatamente pagando para estar no nosso estádio, porque esse foi o acordo que foi feito. O Grêmio cederia o estádio antigo e também receberia o estádio novo, mas teria esse encargo para cumprir. O que eu vou te dizer? Nós continuamos trabalhando esse tema teve parado, mas agora, no dia 25 de fevereiro, possivelmente, a gente vai organizar a finalização desse acordo, né? Já está entabulado, já está minutado, já está definido. Falta apenas a revisão do Ministério Público do Rio Grande do Sul para organizar bem isso, mas a Prefeitura de Porto Alegre, o Grêmio, as empresas que fazem parte do empreendimento, isso significa para nós uma situação, também tem o pertencimento. Não dá para dizer que não, porque também o pertencimento é o estádio, o Grêmio poder gerir o negócio em si é muito melhor. E também nós vamos deixar de pagar terminou 27, o limite de pagamento seria o ano de 27, não teria mais pagamentos até 33. Então, para nós também antecipa a forma de pagamento. E também temos para o estádio um grande plano de negócio, quer dizer, se não foi possível andar com eles até o presente momento, por conta de várias situações, por conta da própria empresa que fez o estádio, ele teve dificuldades enormes aqui no Brasil, praticamente entrou em recuperação judicial em função daquelas operações Lava Jato e tudo mais. Então, aquela empresa que construiu naquele momento o estádio, ela teve dificuldades de fazer o plano de negócio do estádio. Então, o estádio está subaproveitado, o estádio não tem negócios, o estádio não tem, vamos dizer assim, uma grande ocupação a não ser em jogos, e isso tudo, se o Grêmio ocupar, o Grêmio tem capacidade de fazer isso, porque além de ter expertise nesse sentido, o Grêmio impulsiona uma legião de adeptos, como vocês dizem, de torcedores, e ele é capaz de fazer o dinheiro muito mais fácil no aproveitamento do equipamento. Então, para nós, significa simplesmente um pertencimento, mas também um grande negócio, uma realização nova e uma nova fase do clube com o seu próprio estádio definitivamente resolvido. Acaba por juntar também o útil ao agradável, não é? E há pouco o Romildo falava do EBITDA e a verdade é que a gestão do Grêmio também a esse nível tem sido completamente irrepreensível. Passou de menos 1 milhão de reais em 2014 para 136 milhões em 2018. Ou seja, ao câmbio atual, falamos de uma passagem falando de euros, de 159 mil para quase 22 milhões de euros, o que é uma coisa absolutamente incrível.
tendo de resumir os 3, 4 aspectos-chave para que esta alteração, esta mudança fosse uma realidade, quais é que ele elegeria? Bom, aí tem vários fatores. O Grêmio ampliou as suas lojas. O Grêmio tem 2 lojas que foram importantes. O Grêmio ampliou o resultado do seu quadro social, melhorou muito o seu ticket médio. O Grêmio passou de praticamente 40 milhões de reais para 75 milhões de reais. O Grêmio, com a formação de jogadores, o Grêmio conseguiu também produzir mais receitas a partir da venda dos direitos econômicos. Isso foi o aspecto mais fundamental, mais importante. Mas teve um fato em 2016 que foi exatamente a renegociação dos contratos de televisão. Quando o Grêmio começou a renegociar com a Rede Globo os contratos de televisão, o Grêmio acabou ficando numa situação negocial extremamente favorável. E o Grêmio conseguiu fazer um excepcional negócio na oportunidade. Na oportunidade, o Grêmio, em 2016, arrecadou luvas de 100 milhões de reais. Não posso nem fazer o parâmetro em euros, mas nós praticamente arrecadamos um outro orçamento. E o Grêmio, com aquilo, pegou o dinheiro e fez exatamente toda a limpeza que tinha que fazer, no sentido de organizar todas as suas contas. E depois dali teve esse processo, como já tinha começado antes, mas a partir dali também, com esse fluxo de caixa, a gente conseguiu também estabelecer muito mais segurança na governança do Grêmio. Então, esses 4 fatos, venda de jogadores, formação de jogadores e venda de jogadores depois, a questão também da renegociação dos contratos com a Globo, que em 2016 deu um aporte muito grande de dinheiro para o clube. Nosso aumento das nossas receitas próprias, muito importante isso. E também a capacidade de fazer melhores controles. O Grêmio conseguiu ter uma enorme capacidade de controle nos gastos e isso resolveu muitas coisas. O Grêmio teve muitas situações que praticamente reduziu aí quase 80% de despesas que realizava anteriormente. Com tudo isso, deu exatamente essa capacidade financeira maior do Grêmio. Os campeonatos e as premiações que melhoraram muito no Brasil e na América do Sul, o Grêmio passou também a competir de uma maneira importante, a ganhar esses campeonatos, isso também alavancou bastante o nível de premiações do Grêmio. Então, tudo isso acabou sendo um resumo de onde veio o dinheiro todo do Grêmio. E a meio do ano passado revelou que o orçamento do clube, devido à pandemia, iria baixar de 380 milhões de reais para cerca de 320, 310 milhões. Como correu a adaptação a um período tão marcante e que acabou por ser inesperado? O clube estava já forte o suficiente a nível financeiro para fazer face a um período tão atribulado? Sim, não, o Grêmio não estava tão sólido assim do ponto de vista. O Grêmio estava sólido, mas claro que a parada do futebol nos implicou em tomar decisões outras. Né? E o Grêmio fechou o ano com 410 milhões de reais de resultado. Então, é bem maior do que aquilo que nós estávamos prevendo. O Grêmio conseguiu estabelecer, mesmo assim, uma boa capacidade arrecadatória. Mas o Grêmio, quando veio a parada do futebol, o Grêmio fez dois momentos. Um primeiro momento de 3 meses e depois um segundo momento de mais 3 meses. Então, o Grêmio teve uma projeção de 6 meses de ações, que foram redução dos valores salariais, renegociação dos pagamentos, diminuição da folha. O país fez uma série também de benefícios, né, que pudesse transportar sem perder empregos, as relações de emprego que nós temos aqui no clube, são 380 funções, e aí deu a capacidade do seguro-desemprego, deu a capacidade de suspensão temporária dos contratos de trabalho, deu o banco de horas para fazer ajustamento, enfim, criou todo um mecanismo que também nós utilizamos muito deles para fazer o equilíbrio daquilo que... E sempre tivemos a ideia de que não ia... E renegociação de todos os contratos, praticamente. O Grêmio renegociou todos os pagamentos. Negociamos contratos até 22, renegociamos contratos até 22, sendo que em 22, em relação aos jogadores, já pagamos eles. Não temos mais obrigações com os jogadores a partir do mês, já pagamos. Então, o Grêmio começou a fazer o seguinte: no momento em que a nossa receita caiu para tal valor mensal, a mesma situação seria de pagamentos. Quer dizer, aquilo que significava a receita, nós teríamos que pagar aquilo de modo que não prejudicasse a balança, o equilíbrio do Grêmio. E conseguimos fazer isso com muito sucesso. Com muito sucesso. Tanto é que nós finalizamos o ano com antecipações de pagamentos decorrentes exatamente dessas renegociações e um superávit orçamentário de 23 milhões. O que significa dizer que os diagnósticos e as decisões tomadas pelo clube no momento da dificuldade acabaram sendo corretos. E, curiosamente, no ano passado, o Grêmio acabou por deixar sair apenas um jogador, que foi o Everton Cebolinha, no caso por 20 milhões de euros, com direito a receber ainda 20% de uma eventual mais-valia numa futura venda.
A verdade é que inicialmente o clube pedia 30 milhões de euros e numa altura que o site Transfer Market, que tantas vezes é usado como referência, seja ou não, avaliava o atleta em 28 milhões. Ficou satisfeito com o negócio, olhando também retrospectivamente? Sim, porque o Grêmio com isso conseguiu manter. O Grêmio tinha um substituto à altura, que era o PP. O Grêmio tinha um jogador que poderia perfeitamente dar uma resposta técnica adequada. Essa foi uma questão extrema. O Everton é um grande jogador e tínhamos um grande jogador também para repor. E naquele momento o Grêmio era um jogador já com quase 24 anos e o Grêmio precisava assim, realizar algum recurso para dar essa solidez, essa segurança financeira. Para nós vender um jogador por ano de uma maneira boa e importante, tendo já capacidade de reposição, ela faz parte de uma estratégia negocial do Grêmio para manter o seu equilíbrio financeiro. Sim. Podemos dizer que neste momento o Grêmio está preparado para qualquer jogador que venda ter já um jogador pronto para entrar na equipa? Isto é possível afirmar neste momento? Talvez. Eu creio que o Grêmio tem hoje 2, 3 jogadores para cada posição de uma maneira muito importante. Nós não teríamos um grande declínio técnico se por acaso tivéssemos que organizar. Praticamente 50% do elenco é formado em casa. E está se preparando para chegar, para subir aproximadamente mais uns 7, 8 jogadores, todos eles de nível de seleção de base. Então, eu creio que o Grêmio tem condições sim, não é exatamente os mesmos jogadores, não tem aquela experiência, precisam mais maturidade, precisam vencer mais situações de jogo, tudo isso acontece, mas o Grêmio tem capacidade de fazer grandes plantéis, grandes times, mesmo com o que tem em casa. O clube neste momento acaba por ter algum tipo de KPI, de medida para analisar o seu próprio sucesso a nível numérico, ou seja, neste momento é claro no clube que o objetivo é ter X jogadores jovens formados no clube na primeira equipa? Sim, o Grêmio procura ter essa política assim de ter, até mesmo por uma questão de equilíbrio de folha, o Grêmio procura sempre fazer exatamente uma política de equilíbrio de folha a partir exatamente da promoção de jogadores e lançamento de jogadores. E o Grêmio tem 35 jogadores no plantel profissional e tem 28 jogadores na transição. A transição, ela terminou a formação e está aqui já para aguardar a oportunidade. Eles estão inscritos em todos os campeonatos e esses jogadores podem ser chamados a qualquer momento pelo treinador. Então, na verdade, nós temos 35 mais 28, e esses 28 que nós temos, e todos eles são egressos, jogadores egressos da formação. Todos eles são jogadores da base. E o plantel principal tem mais aproximadamente 50% de jogadores egressos da base também. Então, para um time de futebol, nós entendemos que é um bom nível de aproveitamento da base. E hoje em dia uma coisa que também podemos observar é o facto de o jovem jogador brasileiro entrar por vezes diretamente já vindo do Brasil num grande clube europeu com maior facilidade. Penso por exemplo no Arthur, que foi do Grêmio para o Barcelona. Vemos também que o Lodi foi transferido do Atlético Paranaense diretamente para o Atlético de Madrid. O próprio Gabriel Martinelli, não é? Que foi transferido do Ituano para o Arsenal. O caminho para o crescimento do futebol brasileiro e mais concretamente do Grêmio, neste caso, passa por exportar também diretamente os seus jogadores para os principais clubes da Europa? Passa, mas sabe que o cenário ideal era exatamente o dia que o Grêmio tivesse condições de mantê-los todos em casa jogando dentro do seu time, dentro do seu clube. Por quê? Porque aí tu não precisaria mais de receita de venda de jogadores para fazer o suporte orçamentário. Quer dizer, isso seria o ideal, mas o Grêmio vai continuar assim sendo um exportador de jogadores, não tenha dúvida, porque o Grêmio tem jogadores nesse sentido e ela é fundamental sim para a estabilidade do clube. Mas nós tivemos agora um jogador que saiu recentemente para o Manchester City. Quer dizer, é um jogador que tinha 18 anos, vieram aqui, nos levaram um jogador, que ia fazer o quê? Então, esse jogador nós queríamos aproveitá-lo, mas a proposta era tentadora para o jogador, um projeto, um plano de carreira para ele e tal. O Grêmio também tem uma perspectiva de ganhos, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, enorme em relação a essa situação. Mas acontece de fazer, jogar, dar certo e vender. Acontece, às vezes, no caso do Grêmio, até mesmo de buscarem lá na base mesmo do Grêmio já jogadores que estão prontos. Estão se formando. Quanto mais sucesso têm esses jovens, também mais cedo os clubes acabam por começar a procurar no próprio clube, não é? Ir começando a descer nos escalões. Por isso que o fundamental hoje, essa é uma das estratégias que o Grêmio tem, é qualificar muito a captação de jogadores, né? A captação de jogadores ela é fundamental. O Grêmio está mudando, inclusive, os seus critérios. Geralmente, os clubes formadores no país, todos vão, clube tal, todos vão lá naqueles clubes lá. O Grêmio agora está indo
Na verdade, aonde esses clubes não vão, ou seja, onde os clubes formadores vão. O Grêmio está indo na origem, para ver se consegue antecipar um pouquinho mais a sua captação. Mas quando o Romil dizia que o ideal era mesmo manter os jogadores e ter essa capacidade, acha que isso acaba por ser um pouco utópico ou vê isso no futuro a ser possível? Qual é que é a sua visão sobre isso? No caso do futebol brasileiro é impossível. No caso do futebol brasileiro é praticamente impossível isso, porque as demandas e as necessidades aparecem e os clubes têm que vender. Não tem situação, não tem o que fazer. Claro. Então, nós temos que ter uma receita a partir disso, entendeu? Mas o cenário ideal seria exatamente como aproveitar toda a vida o ganho esportivo, o ganho econômico, o ganho esportivo até quando não der mais. Mas o dia que o clube não precisar mais vender jogador, ele está num nível de equilíbrio que daí é fantástico. Mas os clubes brasileiros não têm condições de fazer isso, não. No entanto, eu penso que um dos principais motivos, talvez, para que os jogadores jovens brasileiros comecem também a sair diretamente para os grandes clubes europeus, tem que ver também com a inflação dos salários no futebol brasileiro, não acha? Ou seja, obviamente que os clubes apercebem-se que, podendo ir buscar diretamente, vão encontrar talento. Mas esta inversão de passarem de ir buscar o jovem atleta brasileiro a clubes já da Europa para irem buscar diretamente em maior escala ao próprio Brasil, também acaba por ter que ver com isso, não é? Com essa inflação, ou não? Sim, não tenha dúvida. Eles estão, na verdade, pegando mais barato e jogadores extremamente promissores, apostando muito mais. Quer dizer, hoje em dia, está se vendo jogadores saírem do Brasil com 18 anos. Eu não vi acontecer isso recentemente. O jogador tinha 22, 23, 21, saía. Às vezes, se era um jogador excepcional. Mas hoje tu está vendo jogadores sair com bem menos idade. E essa é uma tendência, vamos dizer assim, mundial. Porque tu leva o jogador com 18 anos, ele não está pronto ainda, vai acabar se formando lá e tal. Jogadores saem daqui por um valor bem menor e podem perfeitamente depois valer muito mais economicamente em grandes clubes europeus. Isso é verdadeiro. E essa situação tem acontecido com muita frequência. Aí no São Paulo, o Vinícius, que foi para o Real Madrid, o Pedrinho, esses jogadores. Quer dizer, o Flamengo acabou de vender também o Ranier. Enfim, jogadores que são aí com 18 anos. O próprio Paquetá saiu daqui bem novinho e foi para o futebol italiano. Não custaram para se entrosar lá, custaram para se integrar, custaram para jogar. Não são titulares dos seus clubes ainda definitivamente, mas vamos ver. Foi uma aposta que com o tempo, se der resultado, será uma grande aposta vitoriosa, não tenha dúvida nenhuma. Isso por um lado, e por outro lado também, aqui há uns anos atrás, um clube, por exemplo, vamos dizer, da metade da tabela, da segunda metade da tabela em Portugal, tinha acesso a jogadores de um escalão superior no futebol brasileiro, mas depois também com a inflação dos salários e dos valores envolvidos no Brasil, hoje em dia esse clube se calhar já não consegue chegar à Série A, ou provavelmente já não consegue, não é? Acaba por ter de descer a sua exigência e, portanto, os atletas de uma Série A do Brasil acabam por ter mercado em clubes com maior poderio financeiro, não é? Sim, acontece isso, sim. O futebol brasileiro, por conta das premiações do que se paga aqui no país hoje, por conta do negócio em si, a televisão, os direitos televisivos, ele incrementou muito as receitas e, por consequência, repartiu com os seus jogadores, melhorou a questão salarial. E isso traz, de certa forma, muitos jogadores que ficam no país porque talvez não consigam salários muito maiores que os salários europeus. Os grandes jogadores que ficam no país podem ter certeza, têm salários de nível europeu. Claro. E virando agora um pouco a página, quando um clube está mal financeiramente, o seu primeiro impulso é o de procurar um empresário para presidente, que tenha dinheiro para investir, conforme o Romildo já disse. No entanto, é também da opinião de que isso é um erro, já que o empresário acaba por buscar sempre o lucro e, caso o clube não gere os seus próprios recursos, o empresário acabará por quebrar ou, por outro lado, terá de recuperar o dinheiro usando o clube de forma errónea. No entanto, não será possível que o empresário consiga tornar o clube autossustentável? Ou seja, neste caso, o Romildo já vê esse investimento como algo positivo ou acha que em nenhum momento esse investimento poderá ser positivo? Sabe que essa é uma situação muito interessante, porque empresário às vezes significa homens de sucesso, homens que dão certo em qualquer posição, homens que automaticamente vão gerir bem as coisas. E, via de regra, não é isso que acontece. Eles gerem bem os seus negócios. E os seus negócios dão lucro, mas dão lucro porque tem uma especificidade total. O negócio é uma unidade produtiva para fazer exatamente a
a capacidade de gerar recursos ali. Mas o futebol não é isso. O futebol é governança. O futebol é um conjunto de coisas que conjugam para dar certo. É uma série de políticas que conjugam para dar certo. Em primeiro lugar, o futebol não é feito para dar lucro. O futebol é feito para ser bem gerido, bem eficiente em todas as suas circunstâncias. Não é uma empresa. A empresa dá lucro. O futebol não precisa dar lucro. Basta não ter prejuízo. Basta não ter prejuízo. E como tu vai alcançar isso? Tu vai exatamente no conceito de que, se tu conseguires unificar os bons processos, as boas estratégias, os bons diagnósticos e fazer isso andar corretamente, tu consegue fazer uma governança adequada que dá muito mais resultados do que propriamente uma pessoa dizendo tudo que tem que ser feito. Então, eu não acredito que o fato de ser empresário automaticamente garanta uma boa gestão. Gestão é aquela que envolve a todos, que tem para todos. O Grêmio vai dispensar parceiros do ponto de vista de alguma situação negocial? Não, o Grêmio não vai dispensar. O Grêmio está pagando todos os seus parceiros. O Grêmio só tem um para pagar em relação àquilo que foi parceiro do clube do ponto de vista de alguns investimentos antigos e realizou. Mas o que eu quero te dizer isso? Para mim, o futebol é o clube de futebol é aquele que é capaz de ser gerido numa governança que tenha princípios, conceitos e que tenha capacidade de compartilhar, que tenha capacidade de consensuar, que vise exatamente o aperfeiçoamento dos processos internos, a capacidade de tu produzires de uma maneira completamente adequada do ponto de vista de pessoal, do ponto de vista financeiro, e isso necessariamente uma pessoa não faz sozinha. O empresário não é milagroso. O empresário pode ser milagroso no seu negócio, mas no futebol é muita gente e tem que fazer parte de uma engrenagem. Por isso que eu disse, empresário é empresário, governança é governança. A governança numa empresa existe? Existe, mas a governança do futebol é bem diferente. Mas, Romildo, não acha que não admite a possibilidade, porque o Romildo está a focar também o discurso muito, por exemplo, no empresário a título individual, mas não admite a possibilidade do próprio empresário também munir-se de uma equipa que lhe permita ter esse tipo de... Ou seja, juntar um pouco o útil ao agradável, conseguir obter dividendos para ele, mas também fazendo tudo isso que está a dizer? Não tenha dúvida que quando eu falo isso, eu não vou dizer que não tenho grandes empresários com visão de governança, claro que tem. Aliás, em tese, todos eles têm uma visão de governança. E aqui, não sei se tu quisesse entrar nessa seara, porque o futebol brasileiro tem uma situação diferente do ponto de vista da sua formatação, quer dizer, o Brasil não tem clubes-empresas. O Brasil não tem clubes que são geridos a partir de um dono, né? Não existe proprietário de clube. Aqui, os clubes todos são sociedades sem fins lucrativos e, basicamente, sociedades associativas, que os sócios se reúnem, fazem parte de uma situação de eleger os representantes e, por consequência, tem todo um compliance, tem toda uma organização, tem todas as alçadas de um clube, mas o sócio, na verdade, é o verdadeiro proprietário. Então, não tendo isso, o Brasil agora recentemente discutiu através de um projeto de lei para ver se tem que incluir empresa. Nenhum conseguiu se tornar. Nenhum conseguiu se tornar. Por quê? Porque a cultura de associação é tão grande e, se ela é bem gerida, ela dá os mesmos resultados do que o clube empresa. Essa que é a verdade. Então, cada um na sua cultura. Mas eu vou te dizer assim, tem perfis de pessoas que, se conseguirem entender o futebol e a sua dinâmica e a sua forma de operar, isso pode ser empresário, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser engenheiro, pode ser, desde que consiga entender a dinâmica do futebol e seja capaz de botar todos a operarem num só propósito de eficiência, de compromisso, qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, eu não acredito mais que um empresário entre num clube para botar dinheiro. Isso não existe mais, é muito difícil. Só se for uma benemerência total, uma benemerência enorme, eu particularmente não vejo mais como isso possa acontecer. Não tem mais tempo para isso. E acha que também na América do Sul assistiremos ao fenómeno que observamos em alguns clubes da Europa, de clubes que ganham mais de 7 campeonatos consecutivos e que terminam também as suas próprias competições com uma enorme diferença a nível pontual entre o primeiro e o segundo classificado? Ou acha que isso não acontecerá na América do Sul? Olha, os clubes, vamos para o futebol brasileiro, para o futebol uruguaio, para o futebol paraguaio, para o futebol argentino, né, que são aqueles próximos aqui do sul da América do Sul, né? São países que têm muito a ver. Ali tem muitos times competidores, né, muitos times que têm capacidade de ganhar um campeonato. Não, na Argentina é o River e o Boca Juniors, tá bem. Os dois clubes têm sido muito protagonistas, mas quando tu vê, aparece um outro clube lá que geralmente pode fazer frente e ganhar. Aí tu vai no Uruguai, tu vai ver dois clubes, tu vai lá ver o Peñarol e vai ver o Nacional. Da mesma forma, tu vai lá no Paraguai, tu vê o Cerro Porteño
e tu vê lá o Olímpia, né? Os dois clubes não estão tão maiores do que o Guarani, do que o Libertad hoje, né? E aqui no Brasil tu vai ver 2 por estado, né? No Rio Grande do Sul tu vai ver Grêmio Internacional, em Santa Catarina, no Paraná tu vai ver o Atlético Paranaense e o Curitiba. Aqui em Santa Catarina tu já vai ver a Chapecoense e o Avaí. Aí tu vais ao São Paulo, ali tem Palmeiras, Santos, Corinthians, Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, todos os times de porto. Tu vai ao Rio de Janeiro, tu vai ter Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, que agora caiu, tu vai a Minas Gerais, tu vai Atlético Mineiro e Cruzeiro, tu vai na Bahia e Vitória, tu vai lá para cima, Náutico, Sport Recife, Fortaleza, Ceará, 2 clubes lá do Ceará. Então, quer dizer, vamos combinar, o futebol brasileiro, embora tenha uma enormidade de clubes, todos eles estão se qualificando. E creio que cada vez mais, com o tempo, diminuirá muito a diferença entre os clubes aqui, exatamente porque tem muito clube preocupado com a boa gestão. Aí acontece na Europa, vai ganhar o Porto ou vai ganhar o Benfica? Mas geralmente fica por ali, né? Vai na Espanha, vai ganhar o Barcelona ou vai ganhar o Real Madrid? Mas geralmente fica por ali. Na França só ganha o PSG ultimamente, né? O Olympique já passou há bastante tempo, só ganha. E na Itália, que é um pouco mais pulverizado, mas também nitidamente tem o domínio da Juventus. Então, o que acontece? Futebol no Brasil é um pouco diferente, é muito mais aberto, muito mais democrático. Mas no caso do Brasil, como está a dizer, tem essa faceta muito vincada, não é? O país tem uma dimensão muito grande. Mas, por exemplo, no Uruguai isso já não acontece e se calhar muito mais facilmente vemos um clube, sem ser o Nacional ou o Peñarol, a conseguir ganhar um campeonato. E, obviamente, que em todos os países há clubes atentos a essa mesma gestão, como, por exemplo, também na Alemanha não é só o Bayern que está a tentar a gestão, em Itália não é só a Juventus, mas o que é que acha, para além dessa dimensão, por exemplo, do Brasil, consegue encontrar algum tipo de fatores, identificar alguns fatores para que isso também não haja um clube, por exemplo, aqui há uns anos eu lembro-me que o Corinthians estava muito bem, até que chegou depois a crise. O mesmo já aconteceu com o Flamengo, ou seja, um clube está bem, mas depois vem uma crise, ou seja, não há uma continuidade de dizer, vemos este clube que ganhou 4 campeonatos seguidos, ou 3. Não, mas dificilmente isso acontece exatamente porque o ambiente político estraga. O ambiente político, as disputas políticas e as formas de fazer gestão no futebol brasileiro, por isso que vai melhorar muito e tem melhorado muito as questões das próprias gestões dos clubes. Os clubes estão muito mais preocupados agora em dar alçadas para os seus dirigentes, em dar compliance, dar limites. Ninguém mais está disposto mesmo porque existe uma lei no futebol brasileiro, uma lei de 2015, e começou a dar responsabilidades para os clubes, inclusive tirar o registro, caso eles não cumpram determinadas metas de equilíbrio fiscal, quer dizer, um fair play financeiro, que não está ainda vigorando, mas ele já está chegando quase no limite da sua vigência plena. Então, os clubes que não fizerem isso, os clubes que não se organizarem, então tem clubes que, às vezes, até pouco tempo atrás, o futebol brasileiro não eram nada e estão chegando, mas, basicamente, o clube, quando tem esses altos e baixos, quando dá exatamente isso aí, tu pode saber que, por trás de tudo isso, está uma enorme crise política interna. Está uma enorme incapacidade de perceber que o clube tem muito mais valor unidos do que propriamente um valor de briga política que basicamente está na vaidade das pessoas. Então, a falta de projeto de um clube, a falta de uma visão de clube a falta de mecanismo de disponibilidade que não fica ao livre-arbítrio do dirigente, quer dizer, mecanismos que possam dar segurança à questão patrimonial, à questão de despesa, à questão de receita, à questão de comportamento, à questão de alçada no clube. Quando isso acontece efetivamente, isso melhora muito a gestão do futebol. Agora, quando tu chega na mão de um e organiza que acha que pode tudo, que é o reizinho sentado no trono e pode fazer tudo, todo mundo andar de acordo com a sua vontade, aí isso é certo que vai fracassar. Então, basicamente, o que tem melhorado na gestão do futebol brasileiro são as governanças. E o que tem atrasado no futebol brasileiro é aqueles que não querem entrar nas governanças adequadas. E estamos a entrar na parte final da nossa conversa, com muita pena minha, mas não queria que terminássemos sem que falássemos da questão dos valores ou sem que reforçássemos esse tema. De entre os valores que são para si fundamentais na gestão de um clube, eu gostaria de destacar a honestidade, o servir e não serviço do clube, a transparência, a valorização da história, a atenção e o respeito ao torcedor, ao adepto, a unidade, a competência e a valorização dos funcionários, que o Romildo já ficou estes aspectos. Mais uma vez, tudo isto irá desaguar no tal ponto crucial, que é o alinhamento entre o clube e os torcedores, não é? Sim, não tenha dúvida.
Tu pode ter certeza que um torcedor que consegue entender o que o clube faz é bem mais fácil para ele discursar, porque o torcedor tem essa loucurada de perdeu, às vezes parece que está tudo ruim, tudo mal. Quer dizer, o torcedor às vezes não tem essa capacidade de discernimento. Mas eu não vejo como um clube que se organiza, que é um clube que os torcedores olham de fora e tem percepção de organização, que ele se sinta decepcionado com o seu clube. Às vezes pode não responder no campo. Isso é outra história. O futebol, às vezes, pode nos decepcionar pelo campo. Mas eu visualizo que um torcedor que está completamente informado sobre aquilo que acontece no clube, principalmente ele tem a percepção e a sensação de que o clube dele está organizado, correto e, acima de tudo, está sendo bem gerido, eu acho que o torcedor tem um sentimento profundo de orgulho desses aspectos. E, ao mesmo tempo, o Romildo indica o amor e a paixão pelo clube como um valor primordial dessa mesma gestão. Acha que não teria conseguido fazer um trabalho com a mesma qualidade noutro clube por conta da ausência dessa paixão? Há pouco referia isto para os treinadores, não é? Que isso era um elemento muito importante, esse vínculo ao clube. Já se imaginou a gerir outro clube? Acha que seria possível fazer este mesmo tipo de trabalho ou não? Não. Eu sou gremista, nasci gremista. O Grêmio, para mim, é um valor de vida. Eu tenho uma profunda paixão por isso. Quer dizer, para mim, o Grêmio, eu não sou profissional dessa área, eu sou um gremista apaixonado pelo clube e me limito a isso. Não não vou me mudar para outro clube para ser gestor de outro clube, não vou conseguir fazer isso. Não tenho esse perfil. Quer dizer, eu sou um ente político. Eu tenho ideias, mas eu não sou aquele que trata das coisas assim no dia a dia, a miúde, da rotina, daquelas coisas dos números, dos controles. Eu trato no geral, eu trato no macro. Eu sou um ente político que tem a visão das coisas e procuro adaptá-las exatamente às boas práticas. Mas eu não sou um homem daqueles que senta e num computador e faz um orçamento. Não faço isso. Não sou um homem daqueles que tem o controle do dinheiro da conta bancária, não sou um homem que tem o controle de pessoal. Eu sei o que eu quero nos conceitos, mas tem alguém para fazer essas coisas andarem e funcionarem. Então, eu não me vejo como gestor de clube, levando em conta que teria que organizar esse tipo de coisa. Por isso que eu sou um ente político. E como ente político, eu organizo a vida a partir exatamente dos conceitos, das percepções, dos diagnósticos, das informações que nós temos, para exatamente dar voz a todos e tirar o consenso das decisões. Por isso que jamais serei outro dirigente de clube ou um CEO de clube por conta da falta de, vamos dizer assim, da falta de qualificação pessoal para isto, porque eu sou eu sou um ser político. E sendo um ser político, eu gosto das governanças. E eu me atrapalho um pouco, às vezes, se eu vou ter que chegar nos níveis da gestão, da contabilidade, essas coisas assim. Eu sei isso pela minha vida, pela minha experiência. Sou advogado, fui prefeito 16 anos da minha cidade, tenho todas essas vivências, mas eu não tenho paciência para me dedicar e debruçar em cima de um orçamento, de um papel desse tamanho que eu tenho que ler detalhe por detalhe, fazer diagnóstico, a não ser o caráter geral do entendimento sobre o tema. Então, com toda a franqueza, com toda a sinceridade, é assim que eu me vejo. Sim. E eu sempre que ouço o Romildo a falar, eu acho que o Romildo acaba por resumir de forma muito assertiva a chave da gestão de um clube de futebol, quando diz que o maior trabalho de um dirigente acaba por ser proporcionar o ambiente para que as coisas funcionem de forma saudável, leal e transparente, e que, portanto, se devem corrigir todos os processos em que o clube se envolve para que ninguém depois diga coisas que vão contra a ideia presente. Porque, no fundo, o bom ambiente é que acaba por gerar todas as consequências positivas de qualquer situação de vitória, não é? É isso. Tu também resumiste muito bem o que eu quis dizer. Parabéns. E o Romildo diz ainda, eu também achei curioso, porque eu já ouvi dizer uma frase que foi, que resume, neste caso, a sua gestão no Grêmio, que foi quando diz que a coisa mais importante que já fizeram, aquela que foi a maior obra, foi harmonizar e dar de bem as convivências que lá tinham, e isto para si acabou por ser o mais relevante e o mais produtivo que o Grêmio conseguiu, não é? Ou seja, só para complementar esta ideia que falávamos, conseguir criar debates corretos, justos, claros, educados e respeitosos, tudo isso acabará, no final do dia, por gerar uma convivência civilizada entre todos, não é? Atletas, adeptos, tudo. Perfeito. Quer dizer, o papel do clube é proporcionar que todos tenham voz, né? Mas uma voz educada, disciplinada. Eu já vi reuniões de conselho
Os caras se levantavam para se xingar, mas se destratar de tudo que é jeito, quer dizer, se destratavam fortemente, palavrão, palavra. Vamos combinar, qualquer ambiente coletivo e amplo, como é um clube de futebol, um conselho de 300 pessoas, se minimamente não tiver regras de convivência adequadas, boas propostas e objetividade para tratar dos temas, não vai ser produtivo, não vai ser producente. Essa é a verdade. Então, tu conseguires dar para tudo isso um bom ambiente e as pessoas entenderem que todo mundo pode preservar o seu pensamento, a sua posição, preservar sem abrir mão de nada, mas preservar simplesmente por uma convivência saudável, isso só ajuda o clube. Então, muito antes do que uma disputa imbecil, muito antes do que uma disputa infrutífera, muito antes do que uma disputa beligerante, diga a sua posição, não abra mão de nada, mas conceda também, vamos dizer assim, a possibilidade do debate. E isso ajuda muito os ambientes e isso ajuda muito a conciliar os ambientes. Porque, na verdade, um clube, uma equipa de futebol e um clube acaba por ser uma grande estrutura, não é? De uma grande dimensão que envolve com muitas coisas. Portanto, a partir do momento em que não há uma harmonia entre torcedor e equipa, a partir do momento em que há alguma discussão pública entre dirigentes, ou mesmo que seja interna, mas que chegue à primeira equipa, obviamente que tudo isto será quase impossível que não se reflita em campo, não é? Ou seja, tudo tem de estar, para que um clube consiga sucesso desportivo, tudo acaba por ter de estar alinhado, não é? Claro, não tenha dúvida, é bem isso. É bem isso, quer dizer, um clube efetivamente que tem a capacidade de harmonizar as convivências, ele te soluciona tranquilamente 90% dos problemas. 90% dos problemas. E o ambiente produtivo é o ambiente que tu efetivamente bota a cabeça a funcionar para o bem, não é para as disputas, para as brigas. A cabeça para funcionar nas coisas positivas, nas coisas boas, nas coisas organizadas, nos debates consequentes, os debates frutíferos, né? E o que tu colocaste aí é exatamente o que se procurou fazer no Grêmio. Então, para mim, a linha de qualquer situação de governança passa por aí. E em 2016 o clube ganhou a Copa do Brasil, representando isso a retoma dos seus caminhos, o que permitiu recuperar a autoestima. 2017 o clube venceu a Copa de Libertadores, representando isso a consagração do projeto do Grêmio, a sua demonstração de força e a prova de que se estava no caminho certo. E o Brasileirão que o Grêmio luta por conquistar nos próximos anos, o que é que acabará por representar? Há muito. Aliás, se cobra muito do Grêmio essa questão de nós estarmos sempre, por conta dos vários campeonatos que disputamos, às vezes, quando tem que priorizar alguma partida, alguma situação assim, tu deixa o Campeonato Brasileiro de lado. Embora o Grêmio tenha ficado sempre em segundo, terceiro, quarto lugar no Campeonato Brasileiro, em 20 clubes, né? Este ano estamos um pouquinho pior, mas vamos disputar a final da Copa do Brasil agora. Há uma cobrança muito grande, quer dizer, chega de botar de lado o Campeonato Brasileiro. Todo mundo quer recuperar isso, todo mundo quer ter mais uma vez um Campeonato Brasileiro para ganhar. Vamos dizer assim, talvez em algum momento isso será necessário. Para que isso seja necessário, às vezes, por incrível que pareça, seria muito bom que o Grêmio não disputasse Libertadores da América, porque o Grêmio vem disputando Libertadores desde 16, não parou mais de disputa, e isso, quando chega isso é concomitante ao Campeonato Nacional, ao Campeonato Brasileiro. E isso, às vezes, dá situações de conflito, porque o Grêmio está sempre chegando nos campeonatos sul-americanos. E aí, como é que faz? Então, às vezes, o tapete é curto, o cobertor é curto, e a gente acaba priorizando uma partida e acaba esquecendo exatamente, às vezes, de dar a devida atenção para o Campeonato Nacional e para o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que essa história vai mudar. Não tem receio em dizer isso abertamente, que uma competição pode prejudicar a outra? Não, eu não tenho receio, não tenho receio. Por que eu vou te dizer isso? Porque nós não jogamos para perder as outras partidas. É que nós ficamos mais fragilizados nas outras partidas. E vamos disputar aquela que efetivamente vai resolver. Se tu não passar naquela fase, tu está fora. Então, é natural que nessas encruzilhadas essas questões sejam tomadas, essas atitudes sejam tomadas dessa forma. E pode ser que a própria equipa também queira provar que o Romildo está errado neste caso e queira ganhar tudo, não é? Poxa, tomara. Finalmente, para fechar toda a nossa conversa, tem algum livro, filme, documentário, alguma série sobre gestão desportiva, futebol, em última análise sobre o Grêmio, mas caso tenha de gestão desportiva ou de futebol, que possa recomendar a quem nos ouve ou quem nos vê? O Grêmio tem um curso de gestão de futebol, que sempre geram trabalhos, né?
O Grêmio está organizando agora de uma maneira muito mais efetiva toda essa situação de conteúdos a partir de um canal específico de TV, que vai ser uma situação que é a revolução que vem acontecendo no mundo inteiro, esses canais digitais com conteúdos específicos e tudo mais. O Grêmio tem um enorme acervo de museu, e o Grêmio tem grandes obras, não de conteúdo da história do Grêmio, tem várias obras de conteúdo do Grêmio que foram obras biográficas, né? Mas a história do Grêmio sempre está embutida nessas obras biográficas. O Grêmio tem diversos documentos que produziu a partir das suas conquistas, que também estão incluídas na trajetória do Grêmio. Mas como são uma biografia muito reduzida, e tu acabaste de tocar num tema que a biografia do Grêmio é extremamente reduzida, tiveram filmes aí que nunca foram sucesso, né? Não teve filmes aí que Dia de Grenal, não sei o que lá, e tal, que nunca tiveram um grande sucesso, não foram mais. Mas o Grêmio tem um acervo enorme, mas um acervo muito pulverizado. E eu, sinceramente, se tu tivesse que me perguntar hoje qual é o livro que poderia ser o livro que reverenciaria o Grêmio do ponto de vista da sua biografia, da sua memória, são as biografias dos seus ex-presidentes, que tiveram presidentes lendários, e esses sim foram biografados. E esse é o que eu recomendo, Fábio Koff, Eldorado, são pessoas assim que são memoráveis no clube, Fernando Crefft, pessoas fantásticas. Como o Folha Seca é um podcast especializado em gestão desportiva, o Romildo falava do tal curso que o Grêmio está a preparar, ou que já está... Já acontece. Já acontece. Como é que as pessoas podem se informar sobre isso? Onde é que se podem inscrever? Como é que decorre? Se tem alguma... Na Secretaria do Grêmio, nós temos um curso que está vinculado a uma universidade local. Essa universidade local ela faz a metodologia, faz a didática, faz o conteúdo, faz as matérias. Ele tem certificação, esse curso tem certificação, e nós formamos aproximadamente em torno de 20, 30 pessoas por ano que queiram exatamente se aperfeiçoar. Isso é um curso de 160 horas, mas ele tem vários conteúdos, várias coisas boas que te ajudam, não talvez para se exercer a profissão, mas para entender um pouco melhor o futebol, porque tem muitas coisas que são do dia a dia do futebol, da lógica do futebol e do negócio do futebol. Ok. Fica a dica. Romildo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Folha. Que agradeço. Fico muito, muito honrado também pelo convite e espero ter contribuído para o teu programa. Muito obrigado. A todos os ouvintes, não se esqueçam de seguir a página do Folha no Instagram, de colocar um like no Facebook e agora podem também subscrever o canal do YouTube para acompanhar os conteúdos pelo formato vídeo. Um abraço a todos.